Diga, que bom que você está aqui. Agora diga para ele: Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. A você que nos assiste nesse momento através da nossa live ou uma mensagem gravada através das redes sociais, Deus também tem uma palavra para a sua vida em nome de Jesus, amém? Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 11. A epígrafe do texto diz: o chamado dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que se afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse à multidão, a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão lhe disse: mestre, ou em algumas traduções, professor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém por meio da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Vendo isto, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu será pescador de homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Podeis sentar. Uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para nós entendermos o contexto em que Jesus está e qual que era a mensagem que Jesus estava trazendo naquele momento. Meus amados, aqui Jesus está diante do lago de Genezaré, mais conhecido em outras passagens como o Mar da Galileia, que também, apesar de levar o nome de mar, é um lago de água doce, de águas doces. E este lago, ele tem aproximadamente 166 mil metros quadrados de água. É um lago muito grande, por isso, dada a sua extensão, o seu tamanho é chamado de mar. Nesta passagem, Jesus ele está iniciando o seu ministério. São os primórdios do ministério de Jesus. Jesus, como bem leu o irmão aqui, em Mateus, no capítulo de número 2, ele nasceu em Belém da Judéia, terra do rei Davi, conforme havia o Senhor já dito por meio dos seus profetas. Jesus, meus amados irmãos, ele não tem a sua infância revelada na Bíblia. Nós temos alguns poucos relatos a respeito de Jesus, por exemplo, de quando ele foi circuncidado. Depois de sua recuperação, Jesus
foi levado ao templo para ser consagrado e apresentado ao Senhor, conforme a tradição e a lei. E a Bíblia diz que quando seus pais levam Jesus para ser apresentado ao templo, eles também levam uma oferta de gratidão ao Senhor. Costume esse que algumas igrejas ainda tradicionais ainda o fazem, né, de levar a criança, apresentar e os pais levarem uma oferta em gratidão ao Senhor. E Jesus então vai aparecer depois disso só aos 12 anos de idade, quando ele está no templo, quando José e Maria vai até a cidade, e quando eles percebem, eles haviam perdido o menino no meio da multidão, estavam desesperados. Quando eles retornam para a cidade, Jesus estava no templo, ouvindo, fazendo pergunta e ensinando os doutores da lei, de maneira que aqueles homens, eles estavam maravilhados de ver a inteligência de Jesus, de ver a maneira como ele tinha conhecimento de tudo quanto ele falava. Ele vai aparecer agora, já com 30 anos de idade, para ser batizado por João Batista no Jordão. É então que vai começar de Jesus. Aos 30 anos de idade, João Batista está no batizando, e Jesus está na fila aguardando o seu momento, aguardando o momento. Jesus e diz: eis o Cordeiro que o pecado do mundo. Glória a Deus. E João Batista diz: olha, Senhor, eu que necessito ir ao Senhor para ser batizado, e vem tu a mim. E Jesus disse: olha, João, é necessário que toda a lei se cumpra. Então João Batista batiza Jesus nas águas. E então, naquele momento, o Espírito Santo pousa sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. A partir deste exato momento se inicia o ministério de Jesus. Jesus começa a pregar o Evangelho, a ensinar a palavra e a fazer sinais e maravilhas, porque o ministério de Jesus estava pautado nesses 3 pilares: na pregação do Evangelho do Reino, no ensino da palavra de Deus e também na operação de sinais e maravilhas. O texto em que nós vamos ler é o 3º milagre de Jesus. Jesus está começando o seu ministério. Jesus ainda não tinha seguidores, Jesus ainda não tinha os seus discípulos. Não obstante, já uma grande multidão se encantava com a sua fala, já estava sendo abençoada, já estava sendo alimentadas pela pregação, pela maneira como Jesus ministrava. Então aparece Jesus aqui, no capítulo 5 de Lucas, então pregando para uma grande multidão, de maneira que esta grande multidão foi apertando ao Senhor Jesus, porque elas queriam ouvir a palavra. Quando então se aproximam esses pescadores, que estavam pescando a noite inteira e não haviam pegado nada, não haviam tido sucesso na sua pescaria, como muitos de vocês, pescadores, quando vão pescar, não têm sucesso, né? Eles também não tiveram sucesso, mas, porém, quando vocês vão pescar, vocês estão indo por esporte, estão indo por lazer, por um hobby. Esses homens não. Eles dependiam da pesca, eles dependiam dos peixes que eles pegavam. Então, eles estão retornando de uma pesca frustrada, de uma pesca mal sucedida, e então encontram com Jesus, que está pregando ali às margens do mar da Galileia, e a multidão oprimindo o Senhor Jesus. E então a Bíblia vai dizer que esses homens, eles estão observando Jesus quando Jesus está pregando. Meus amados, este texto da pesca maravilhosa, ele vai estar registrado em Lucas, ele vai estar registrado em Mateus, ele vai estar registrado também em Marcos. João não vai fazer esse registro, porque João vai fazer o registro de outra pesca maravilhosa, não agora maravilhosa, mas outra pesca chamada de pesca milagrosa, que não obstante serem parecidas, de estarem no mesmo contexto, de que essa pesca não é a mesma pesca,
Porque quando Jesus está aqui no texto de Lucas capítulo 5, Jesus está iniciando o seu ministério. Ele não tem nenhum dos seus discípulos, Jesus está começando o seu ministério terreno. E existem algumas diferenças interessantes que eu quero destacar. Por exemplo, aqui nessa pesca que nós lemos, a pesca maravilhosa, Jesus ele está iniciando o seu ministério, como eu disse, mas lá em João, no capítulo 21, Jesus ele está encerrando o seu ministério. No capítulo de número 5 de Lucas, Jesus, na pesca maravilhosa, ele está dentro do barco com aqueles pescadores. No capítulo 21 de João, Jesus está à beira da praia, fora do barco. Na pesca maravilhosa, Jesus, meus amados, ele vai dizer que as redes se rompiam. Já na pesca milagrosa, as redes não se rompiam. Quando nós lemos o texto do capítulo 5 de Lucas, a Bíblia vai dizer que na pesca maravilhosa, eles estavam em alto mar. Jesus disse, vai para o alto mar e lance a rede. Já na pesca milagrosa, a Bíblia vai dizer que eles estão à beira da praia. Tanto é que quando Pedro observa que era Jesus, a Bíblia diz que ele pula na água e acaba de chegar diante de Jesus a nado. Na pesca maravilhosa, a qual nós lemos, eles não conseguem tirar a rede, eles precisam de ajudas para tirar a rede. Já na pesca milagrosa, as redes elas são puxadas para dentro do barco. O que nós precisamos entender aqui na pesca maravilhosa, esses pescadores, como eu disse, eles não são discípulos de Jesus, eles são pescadores profissionais, eles não conheciam Jesus, eles precisavam sustentar a sua família com aqueles peixes que eles não apanharam, e após uma noite intensa de pesca, de não haverem pegado nada, eles estão à beira da praia fazendo o quê? Lavando as suas redes, eles estão se preparando para ir para casa, cabisbaixo, eles estão decepcionados, então encontram com Jesus à beira da praia pregando para aquela multidão. E qual que era o sentimento daqueles pescadores? Um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza, porque eles precisavam daquele dia de pesca, da pescaria daquele dia, para poder comercializar o peixe, para levar o mantimento para dentro de suas casas, para pagar as suas contas e fazer com que a roda da economia girasse também ali em Genezaré. Então aqueles homens, eles estão frustrados, e a Bíblia vai dizer que esses homens, eles desistiram, eles não iam mais pescar aquele dia. Por quê? Porque eles já haviam descido do barco, eles estavam lavando as suas redes, eles já haviam chutado o pau da barraca. Vamos dizer assim, para nós, não é o nosso dia, hoje foi o dia do peixe e não o dia do pescador. Então, meus amados, quando nós observamos isso, nós vamos notar que eles estão totalmente frustrados. Então o que Jesus faz? Quando eles descem do barco, Jesus entra dentro do barco. Quando Jesus entra dentro do barco e pede para que eles se afastem, eles não vão deixar as suas redes que estavam na beira da praia lavadas. O que eles vão fazer? Eles vão colocar as redes novamente dentro do barco. Quando eles colocam a rede novamente dentro do barco, a Bíblia vai dizer que Jesus pede para que eles saiam da beira da praia. Notem como que Jesus está trabalhando na vida daqueles homens. Note que Jesus vai trabalhar exatamente na frustração daqueles homens. Jesus vai agir exatamente em cima daquilo que foi um fracasso. Jesus vai agir exatamente em cima daquilo que eles consideraram algo ruim para a vida deles. E Jesus está ali dizendo para eles, saiam da beira da praia, porque eu vou continuar pregando a esta multidão. Interessante, Jesus não vai fazer um milagre, Jesus não vai pedir que eles lancem a rede antes que ele termine de pregar a palavra que está pregando. Sabe por quê? Porque nunca haverá sinais e maravilhas e milagres de Jesus se não tiver antes a pregação e a ministração da palavra de Deus. Qualquer lugar em que houver milagres, sinais e maravilhas, em que a palavra não está sendo pregada, isso pode ser considerado fogo estranho. Por quê? Porque o que antecede os sinais e as maravilhas é a ministração e a pregação da palavra. Então Jesus, amados, ele está antes de pregar, antes de operar milagres, antes de fazer sinais e maravilhas, trazendo o quê? A mensagem da palavra, e só depois de pregar a palavra é que ele vai operar o milagre. Quando Jesus então termina de pregar a palavra, eles estavam distante
poucos metros daquela multidão, ainda à beira da praia, e Jesus então pede aos discípulos para que eles levem o barco para uma região profunda, levem o barco para uma região do alto mar. E então é quando, neste momento, Pedro vai questionar o Senhor, e vai dizer: Senhor, nós pescamos a noite toda, e não apanhamos nada. Quem sabe alguém que estava ali, olha para Jesus e pensa consigo: mas esse aí não é o filho do seu José e da dona Maria? Pelo que eu conheço, ouvi falar, esse homem mexe com mesa e com cadeira. Esse homem é carpinteiro. O que Pedro estava querendo dizer para Jesus assim: Senhor, ele não estava tratando Jesus como Senhor, mas como mestre, como professor até então. Ele dizia assim: professor, eu entendo de pesca, o senhor não está entendendo, eu não sou carpinteiro. Eu quero dizer para o senhor que o meu pai foi pescador, o meu avô foi pescador, então o meu pai herdou esta profissão do meu avô, e eu herdei essa profissão do meu pai. E nós saímos para pescar esta noite, e eu conheço o lago, eu conheço o mar da Galileia, e nós pescamos em águas profundas, nós pescamos em águas rasas. Eu conheço a maré do mar, eu conheço a lua boa para pescar. E eu joguei na corredeira, eu joguei no poço profundo. E a pesca daqueles discípulos não é a pesca que nós fazemos hoje com o nosso molinete, com o nosso barco a motor, não. A pesca era uma pesca artesanal, eles tinham que remar para o alto mar, era uma pesca exaustiva, cansativa. Eles lançavam as suas redes e puxavam as suas redes. As redes eram pesadas, as redes vinham sujas de algas, de coisas que estavam ali no mar, e eles tinham que tirar aquilo. Era uma pesca cansativa. Ele está dizendo: Senhor, nós fizemos isto a noite toda e nós não apanhamos nada. Qualquer ponto que o Senhor pedir para mim ir, eu já fui esta noite, porque eu precisava desses peixes e não apanhei nada. Mas tem uma coisa, professor: segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. Irmãos, uma palavra de Jesus muda tudo. Lembra-se do centurião de Cafarnaum? Ele chega diante de Jesus, tendo o seu servo que estava doente. E ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, em casa eu tenho um servo que está miseravelmente doente, e eu estou com dó, penalizado. Eu não aguento ver aquele rapaz daquele jeito tão novo, naquela situação. O Senhor poderia curá-lo. E Jesus disse: sim, eu irei curá-lo. E Jesus está pronto para ir para a casa do centurião de Cafarnaum, até que o centurião diz para Jesus: Senhor, eu sou um homem de autoridade em Israel, eu sou um oficial romano e tenho soldados, a saber, 100 soldados ao meu dispor. E digo a esses para fazerem, eles fazem, para irem, eles vão, para voltarem, eles voltam. Esses homens, eu tenho autoridade sobre eles, mas o Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Ei, meu irmão, somente uma palavra de Jesus muda a história da nossa vida, da nossa família, muda a história da nossa casa, porque a palavra de Jesus tem poder de restauração e de mudar a nossa vida. Somente uma palavra. Agora note, se Jesus fala aos pescadores, irmãos: olha, subam no barco e lancem a rede novamente. Vocês acham que aqueles homens fariam isso? Jesus está na beira do barco, da praia pregando. Eles não conheciam Jesus. E se Jesus chega para eles assim: ó, entra dentro do barco, vai ali no poço ali, aquela água profunda, e lance a rede que vocês vão pegar peixe. Eles iriam dar a risada de Jesus. Eles não iriam seguir a palavra de Jesus. Mas antes disso, Jesus começou a tratar com eles em suas frustrações. Jesus começou a tratar com eles exatamente no ponto em que eles haviam fracassado. Quando Jesus
chega lá e pede para entrar dentro do barco, eles são obrigados a entrar dentro do barco para se afastar. Eles são obrigados a devolver as suas redes dentro novamente do barco. É neste momento então que Jesus está dizendo: vocês vão fazer o que eu quero, o que eu mando, e vocês vão ver o milagre acontecer na vida de vocês. E eles não sabiam até então o que Jesus estava fazendo, porque Jesus estava trabalhando a frustração na vida deles. E eu me lembro quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana. Jesus, irmãos, ele sempre vai no ponto. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e Jesus disse àquela mulher: dá-me água de beber. E aquela mulher, como sendo tu judeu, pede para mim que sou uma mulher samaritana. Porque os judeus e os samaritanos não combinavam, havia uma rixa religiosa entre eles. E Jesus disse à mulher: se você soubesse quem é que está te pedindo, seria o contrário, era você que estava me pedindo água. E Jesus começa a falar para ela a respeito da água da vida, da transformação do caráter dela. E Jesus vai falando do amor, da graça do Messias para aquela mulher, até o ponto em que Jesus vai trabalhar a frustração da vida daquela mulher. E Jesus diz para ela: vai lá, chama o teu marido e vem. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: esse é o ponto. Este é o ponto. Você já teve 5. E o que você está com ele agora não é teu. Jesus está trabalhando exatamente na onde aquela mulher precisava ser trabalhada. Jesus está dizendo para ela: seu problema não é homem, seu problema é água. O seu problema não é relacionamento, o seu problema é água. Você precisa da água da vida, da transformação, da lavagem do seu caráter, do seu interior. Você precisa experimentar aquilo que vem de Deus para a sua vida. Irmãos, quando Jesus quer falar conosco, Ele nos conhece, Ele trata conosco naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser transformado, naquilo que precisa ser confrontado, porque esse é o Evangelho. Nicodemos chega diante de Jesus, bajulando o Senhor Jesus: bom mestre, sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém faria os sinais que o Senhor faz se não viessem de Deus. O que Jesus responde para Nicodemos: Nicodemos, eu vou no ponto com você. Você precisa nascer de novo. Mas como assim? Nicodemos está tentando abrir agora um canal de comunicação. Nicodemos está fazendo o que nós muitas vezes fazemos, elogiando as pessoas para tentar abrir uma linha de comunicação. E Jesus disse: não, Nicodemos, seu problema é nascer de novo. Porque ninguém pode herdar o reino dos céus se não nascer de novo. Jesus, antes de operar qualquer milagre na nossa vida, antes Ele vai trabalhar as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas emoções, para que elas sejam saradas. Aí então o milagre irá acontecer na nossa vida. Exatamente o que Jesus está fazendo com os discípulos. Jesus está trabalhando a frustração deles. E agora eles resolvem seguir a palavra do Senhor Jesus. E lançam as redes. Imagine o ânimo para lançar aquela rede, irmãos. Aquela rede pesada. Os braços estavam cansados. Eles lançaram e puxaram redes a noite inteira. E eles vão lançar aquela rede naquele ânimo. Começam a derrubar as suas redes. E quando eles vão puxar as redes, aquela famosa frase que todo pescador de rede e tarrafeiro gosta de ouvir: está batendo. Tem peixe. E eles começaram a puxar as redes, e eles perceberam que as redes não viriam. As redes começaram a se romper. Por quê? Porque haviam pegado uma grande quantidade de peixes. O que eles vão fazer então? Eles começam a chamar os pescadores companheiros para que viessem e pudessem os ajudar. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que depois do Senhor trabalhar as nossas frustrações, os nossos medos, e Ele vai trabalhar exatamente naquilo que pecamos, erramos e fracassamos.
Porque se você tem um chamado para ser um cantor, um levita, ei irmão, Jesus vai trabalhar com você. Não adianta você querer ser pregador e você falar, não, eu desisti, meu chamado vai ser para ser pregador. Não, Jesus vai tratar com você aqui, no altar, no louvor, e então Ele vai colocar você para fazer aquilo que Ele chamou e desempenhou. Então Jesus trabalha a frustração daqueles homens exatamente aonde eles pecaram, onde eles erraram, onde eles se frustraram. E depois que o Senhor abençoa eles, Jesus está dando uma mensagem: a bênção não é só para vocês, a bênção precisa ser compartilhada. Porque o milagre e a bênção de Deus precisa ser extensiva na nossa vida. Porque de nada adianta a bênção de Deus na nossa vida e ninguém ser abençoado pela bênção de Deus que está sobre nós. E não adianta nada o Senhor nos restaurar e esta restauração não produzir novas restaurações em vida de famílias e de pessoas. Não adianta nada o Senhor me cobrir de bens financeiros e os meus bens financeiros não servir o meu irmão, o meu próximo, a minha igreja, a minha comunidade. Não adianta de nada o Senhor restaurar o seu casamento se as pessoas não saberem que o seu casamento foi restaurado e o casamento delas precisam também ser restaurado pelo poder e autoridade da palavra, porque o seu também foi. Não adianta nada o Senhor trazer um milagre na sua vida se este milagre não reverberar na vida do teu próximo. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida, que o milagre que está sobre a nossa vida seja compartilhado com a vida daqueles que nos seguem, que o milagre que está sobre a nossa vida seja também bênção sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, que o milagre que está sobre a nossa vida também seja milagre para aqueles que nos seguem. E o que você tem feito do milagre que o Senhor tem colocado sobre a sua vida? O que você tem feito? Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, colocando propostas que Deus nem leva em consideração, porque se Deus for levar em consideração, Ele toma o que nos deu. Porque nós fazemos propostas: Deus, se o Senhor me dá um carro, se o Senhor me dá esse carro vai servir a obra do Senhor. Eu vou buscar o irmão João com a irmã Maria lá para vir, que são impossibilitados para vir no culto. Irmão, você compra o carro, nem seu filho pode entrar no carro. Vai sujar o banco. Não sei o quê, não sei o quê. O milagre, a bênção de Deus não está servindo em nada às pessoas que estão ao seu redor. Senhor, eu queria tanto que o Senhor prosperasse a minha vida financeira, que o Senhor prosperasse a minha vida financeira. Deus, eu quero dar 20% de dízimo, vai ser vízimo. Nem sei se existe essa palavra. Aí Deus prospera a sua vida financeira, mas a sua vida financeira agora. Irmão, quem não dá dízimo de R$10 não tem coragem de dar dízimo de 10 mil, de 20 mil. Então, qual é o que você está fazendo com a bênção que Deus colocou na sua vida? Em que propósito ela tem servido? A quem ela tem servido? Se a nossa vida não serve a ninguém, nós não servimos a viver. A bênção que Deus está dando a esses pescadores é a bênção que precisa ser, amados, reverberada na vida daqueles que estão com Ele. E sabe qual foi a maior vitória desses homens? Independente da situação, independente do momento, independente da frustração, eles atenderam o pedido de Jesus: lancem a rede. Eles atenderam o pedido de Jesus. Então não importa qual é a sua frustração, não importa qual é a situação que você está passando, se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, creia e obedeça a palavra de Deus sobre a sua vida. Quando Jesus vai visitar Lázaro, 4 dias morto, Jesus pede para que mostre onde Lázaro está. Jesus chega ao local, a caverna, a tumba onde Lázaro está depositado há 4 dias, e Jesus disse: tire a pedra. Senhor, tem 4 dias, vai feder, ninguém vai suportar estar aqui quando nós abrimos esta porta. Ei, irmão, não importa a situação que está,
Se há uma palavra de Deus, faça o que Jesus está mandando, porque o milagre é Ele que produz, o milagre é Ele que faz, o milagre é Ele que realiza. Cabe a nós ouvir a palavra de Deus lançada sobre a nossa vida. E os discípulos aqui até então só pescadores, eles não obstante não estarem seguindo Jesus ainda, eles vão cumprir o pedido de Jesus e vão lançar a rede. E o que nós precisamos é fazer exatamente o que Jesus está falando. E eu te pergunto, você tem feito exatamente o que Jesus tem falado sobre a sua vida, para a sua vida? Então nós estamos, irmãos, vivendo uns dias em que nós precisamos confiar mais e viver mais de acordo com a palavra de Deus. Para que esta palavra de Deus, ela venha surtir efeito em nós, como surtiu na vida desses homens. Porque nós somos muito bons em viver uma vida que dizemos obedecer e viver segundo a palavra de Deus, na teoria, mas na prática, na verdade, nós não conseguimos fazer aquilo que a palavra nos ordena, nos manda, nos orienta que façamos. E o segredo de nós vivemos uma vida de vitória, uma vida que prospera, é exatamente uma vida que está de acordo com aquilo que o Senhor está falando para nós. Então, se o Senhor está falando para você que você deve fazer algo, faça algo, irmão, porque o restante é Deus que vai providenciar e fazer acontecer na sua vida. Esteja atento à voz e o mandamento do Senhor e cumpra aquilo que o Senhor quer para a sua vida, porque o milagre é Ele que vai fazer. E não queira ajudar a Deus naquilo que você não tem capacidade de fazer. E faça somente o que estiver. É tão interessante, irmãos, como a palavra de Deus nos orienta para isso, que muitas vezes nós queremos fazer o que compete a Deus e não o que compete a nós. A esses homens estava designado fazer só o que estava diante das forças deles. Ir para o alto mar, segundo a palavra do Senhor Jesus, e lançar as redes. E o restante é o Senhor Jesus que vai fazer. E o restante é Deus que vai providenciar. E o restante é Deus que vai agir para que aconteça aquilo que Ele tem falado a respeito de nós, da nossa família e da nossa casa. E todas as vezes que alguém tentou viabilizar a providência, o milagre ou a bênção de Deus, isso nunca deu certo. Porque Deus, Ele vai usar métodos e maneiras que nós não somos capazes de usar ou de fazer para que as coisas deem certo na nossa vida. De maneira que para nós está limitado em obedecer o que o Senhor está falando para nós. Porque o restante é para o Senhor. O restante é para Deus fazer. Quando nós olhamos as passagens que as pessoas seguiram a ordenança do Senhor Jesus, os mandamentos da sua palavra, a palavra que foi liberada para a vida dele, essas pessoas foram pessoas que tiveram sucesso. Foram pessoas que prosperaram, porque acreditaram na palavra que Deus havia liberado para a vida delas. Então eu não sei, meu irmão, em que pé da sua vida você se frustrou, em com que você se frustrou, mas o Deus que nós servimos é um Deus que restaura a nossa vida nos mais diversos segmentos. Aquela mulher samaritana, com a vida sentimental frustrada, passando pelo 6º relacionamento, e Jesus foi exatamente no ponto, disse, não é esse o seu problema. O seu problema é que você precisa ter um encontro com a felicidade genuína que só a palavra, através do Espírito Santo, pode produzir na sua vida. Nicodemos, com a sua dúvida a respeito da salvação, procurando Jesus, elogiando, tentando afagar o ego de Jesus, Jesus disse assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É a única maneira de você ir para o céu. Nicodemos, eu não perguntei isso, não, é isso que você quer saber. E é isso que eu te digo.
Vamos ficar em pé.